Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Vamos pra cima. E vai, Corinthians! Um ótimo sábado, né, a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Dia de Corinthians pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo importante, né, tendo em vista aí a nossa sequência dentro do campeonato. Tivemos uma vitória contra o Santos na última rodada, então o jogo hoje fora de casa contra o Galo é um jogo importante pra gente, né? O último jogo do Atlético Mineiro no Brasileirão foi o clássico contra o Cruzeiro, empataram em 0-0. Antes disso, o Atlético Mineiro aí tinha vencido o Fluminense. Então, foram os dois últimos jogos aí do Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Na Copa do Brasil eles classificaram também, só pra gente ter um panorama da situação, né, do momento do nosso adversário de hoje. Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição, principalmente o Facebook, né? Venho fazendo esse pedido aí para vocês me seguirem lá na página do Facebook. Vamos para cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Família, tô com um problema na minha voz aí dos últimos dias, né? O pessoal já vem reparando aí, até comentaram e tal, tá complicado, mas a gente faz um esforço aí, né, para conseguir trazer o vídeo para o torcedor corintiano. Hoje, 10ª rodada, temos apenas 3 jogos do Brasileirão, porque Botafogo e Ceará foi adiado, por conta de uma logística ali no estado do Rio de Janeiro. Parabéns à CBF, né, por essa montagem de tabela. Botafogo iria jogar em casa, no Mané Garrincha. Mané Garrincha, meu Deus, Nilton Santos, cara, confundi tudo agora. Botafogo ia jogar no Nilton Santos, no Engenhão, e o Fluminense vai jogar no Maracanã contra o Vasco, 6h30. E aí o Botafogo pediu, né, para adiarem esse jogo, a CBF acatou a decisão, então eles vão jogar durante a data FIFA, tá? Então esse jogo aí de Botafogo e Ceará vai ser dia 4 de junho. Teremos também São Paulo e Mirassol e o jogo das 9 horas da noite, Atlético Mineiro e Corinthians. 9 horas da noite num sábado tem jogo do Brasileirão. É difícil, cara, mas enfim. Corinthians divulgou a lista de relacionados. Temos aqui os goleiros: Hugo Souza, Matheus Donelli e Felipe Longo. Zagueiros: Félix Torres, André Ramalho e Kaká. Laterais, tivemos o retorno do Mateuzinho. Então, Mateuzinho, Matheus Bidu, Angileri, Maná e Hugo. Então, assim, o Hugo aparece nos relacionados e o Palácios não mais. Meio-campistas: Maicon, Rodrigo Garro, Ranielli, André Carrilho, Breno Bidon, Charles, Rian, José Martínez, Coronado e Alex Santana. E aí, obviamente, vocês já reparam aqui o nome do Rodrigo Garro. O último jogo dele com a camisa do Corinthians foi dia 27 de março, final do Paulistão. E aí agora, praticamente 2 meses depois, Rodrigo Garro está liberado, né, pelo departamento médico. Deve ser reserva no jogo de hoje, mas já vai se preparando aí para as próximas partidas do Corinthians, está liberado para jogar. E no ataque, Yuri Alberto, Memphis, Romero, Héctor Hernandes e Thales Magno. Memphis, a mesma situação, com algumas partidas fora, então retorna aí do problema que ele teve no tornozelo, né, um pequeno problema ligamentar, teve uma torção no tornozelo e agora está liberado para atuar com a camisa do Corinthians. Me chama a atenção, né, como eu falei, a ausência do Palácios e também do atacante Kaique, que vinha sendo relacionado e simplesmente sumiu também. Bom, jogo hoje aí às 9 horas da noite, 10ª rodada do Brasileirão, transmissão apenas na TV fechada, o pessoal sempre me pergunta, então só no Sport TV ou no Premier, tá, que você vai poder acompanhar o jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians. O árbitro é o Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, e a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho, Kaká e Angileri. A dúvida ali se vai ser o Maicon ou o Ranielli como primeiro volante. Podemos ter ali o Ranielli, e aí vem José Martínez e Carrilho, Breno Bidon e Coronado e Yuri Alberto na frente.
Obviamente, né, com todos esses relacionados que a gente passou quase agora, podemos ter alguma mudança, né, nessa escalação, alguma novidade, sem problema algum, tá? Sem criarmos algum problema em cima disso. Ponto extremamente importante, essa lista de relacionados do Corinthians é para o jogo de hoje e é para o jogo de terça-feira contra o Huracan. O Corinthians joga hoje contra o Galo, amanhã treina em BH e na segunda-feira viaja para a Argentina, né, faz o treinamento ali já na Argentina de preparação para o jogo de terça-feira. Então nosso time não vai retornar para São Paulo, não vai passar pelo CT Joaquim Grava. Vamos fazer os trabalhos aí, tudo longe do nosso centro de treinamento, né? Vão ser as viagens aí diretas. Então, jogo hoje em BH, a gente se mantém ali provavelmente no CT do Cruzeiro e aí vamos na segunda-feira para a Argentina. E eu quero saber o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Atlético Mineiro e Corinthians, né? Comentem aqui o seu palpite e fica o convite para a nossa live pós-jogo. Acabando o Atlético Mineiro e Corinthians, a gente entra ao vivo, né, aqui no canal John do Timão. Conto com a participação de todos. Vamos para cima e vai Corinthians! Bom, família, deixa eu mostrar um pouquinho da in-play aqui para vocês. Vou compartilhar a minha tela. Bom, família, essa daqui é a tela inicial da in-play, tá bem bacana, né? Parece aqui a nossa página mesmo do YouTube, ó, canal John do Timão, tudo certinho. E aqui os campeonatos, né, ó. Hoje temos 3 campeonatos, né, do jogo do Corinthians, até mais aqui, ó. E aí já Timão na Argentina, todos os campeonatos do Corinthians aqui na página do John. E aí a sequência, né, o jogo de hoje também São Paulo e Mirassol e tudo mais aqui para vocês. O jogo do Fluminense contra o Vasco. Vamos jogar esse campeonato aqui, ó. Participar. Apenas 10 perguntas, coisa rápida, coisa fácil. Mais de 7 escanteios e meio no primeiro tempo? Acho que não. Mais de pelo menos 6 impedimentos, né, no jogo? Caramba, bastante, hein? Acho que não também. 4 cartões amarelos no jogo? Sim. Corinthians e Atlético Mineiro é um jogo pegado, né, na questão de arbitragem. 45% de posse de bola para o Corinthians no primeiro tempo. Mais do que isso, acredito que não. O Corinthians não deve ir para cima do Atlético Mineiro. No primeiro tempo, não, tá? 4 chutes do Corinthians no primeiro tempo? Sim. O Atlético Mineiro dará mais do que 5 chutes no gol no jogo? Caramba, hein? Chutes no alvo. Acho que sim, o Atlético Mineiro está jogando em casa, vai tentar pressionar o Corinthians, né? Vamos aqui, sim. 55% de posse de bola para o Atlético Mineiro no jogo? Acredito que não. 2 impedimentos para o Atlético Mineiro no jogo? Sim. Gol do Yuri? Com certeza. Gol do Hulk? Não. Estão vendo? Bem simples, 10 perguntinhas para vocês responderem aqui na in-play e já participarem aí dos campeonatos. Viram como é fácil? Basta se cadastrar pelo QR Code que está aqui na tela ou no link da descrição. Entrou, fez o cadastro, já vai ganhar 1000 moedas para você participar dos campeonatos da in-play. Viram lá só 10 perguntas de sim ou não, coisa rápida, coisa bem fácil mesmo. E conforme você for ganhando os campeonatos da in-play, né, vai recebendo a premiação, vai acumulando as moedas na plataforma e aí você pode sacar essas moedas em dinheiro real, em Pix, na sua conta, tá? Então aproveitem, vamos pra cima e vai Corinthians. Ontem tivemos a coletiva do senhor Augusto Melo, depois da notícia do indiciamento da Polícia Civil, certo? Augusto Melo abriu uma coletiva ao lado do advogado, né? O advogado dele estava presente, tal, beleza. Perguntaram se o Augusto Melo vai renunciar do cargo. Ele falou, ó, estou tranquilo, sou inocente, estou indignado com essa situação. Não vou renunciar, estou muito tranquilo, isso não é manchar o Corinthians. O pessoal perguntou, né? Você acha que você está manchando a imagem do Corinthians? Ele falou para ele, não é manchar a imagem do Corinthians. Eles que fazem com que o Corinthians seja manchado, não eu.
Tá? Então, uma das respostas aí do até então presidente Augusto Melo. Estou muito tranquilo, sou um cara de família, trabalho pelo Corinthians e sou corintiano, duvido que tenha ali alguém como eu, talvez igual, mas mais não tem. Tá? E aí ele falou que não passa pela cabeça dele, em hipótese alguma, renunciar. Sobre a questão, né, do inquérito, da investigação, ele falou, não tem envolvimento nenhum com isso, confio na justiça, eu mais do que ninguém quero essa investigação, me coloco à disposição de tudo, faço questão que a justiça busque os rastros de tudo e dê sequência. Não conheço essa empresa, não tenho envolvimento e não tenho acordo com a empresa de jogador. O próprio advogado do Augusto Melo falou que tudo que está ali no inquérito é apenas ilação do delegado, então apenas suposições, tá? E ele falou, vamos usar o tempo todo para sustentar a inocência do presidente. Só nos resta uma defesa mais profunda, mais solene e robusta na sessão de segunda-feira, que é a sessão aí da votação de impeachment do Conselho Deliberativo do Corinthians. A defesa tem orientado o presidente a ter calma, serenidade. Vamos pedir ao Conselho que escute a defesa do presidente. Ele é absolutamente inocente. Tá? Então, algumas passagens, né, algumas falas que tivemos nessa entrevista de Augusto Melo e do doutor Ricardo Cury, advogado do Augusto Melo nessa situação. Tá? Na prática, nada demais. O Augusto Melo veio para a coletiva, falou que é inocente, que não vai renunciar, né? Era um ponto que a gente já debatia ontem e tal, inclusive acho que todas as organizadas, se não todas, a maioria das organizadas emitiram uma nota oficial solicitando que o Augusto Melo renuncie o cargo e aí ele se defenda, né? Aí ele vai cuidar da vida pessoal dele nesse sentido, né? Com esse problema aí que ele tá na justiça, e é isso, tá? Por fim, pensando já na reunião de segunda-feira, aliados do Augusto Melo contrataram o advogado José Eduardo Cardoso, que era advogado da Dilma Rousseff, quando ela sofreu aí o processo de impeachment também do Brasil, né, naquela época, tal, entrou o Michel Temer, vocês lembram, né, e tudo mais. Beleza. O José Eduardo Cardoso foi contratado pelos aliados do Augusto Melo para defender o Augusto nessa sessão de segunda-feira de impeachment. Tá? Então, o pessoal está se movimentando ali para que não haja o impeachment do Augusto Melo na segunda-feira. O pessoal que eu falo, os aliados do Augusto, né? Quem é a oposição, para ele está sendo um prato cheio. Então, cara, são essas atualizações principais, né, que temos do Corinthians, coletivo do Augusto, nada de muito novo. Essa situação aí da contratação de um novo advogado para segunda-feira, reunião de segunda-feira, muito importante, né? Enquanto isso, o Corinthians tem jogo do Brasileirão, tem a decisão da Sul-Americana terça-feira, né? O Corinthians vai ficando em segundo plano para esse tipo de pessoa, né? Para essas pessoas. Enfim, e só pra gente não perder o fio da meada, tô acompanhando os comentários aqui dos vídeos dessa semana, principalmente ontem, antes de ontem. Cara, tem torcedor que vem aqui, assiste o vídeo, vê toda a explicação e vai lá e comenta. Ah, mas você apoia a renovação e transparência. Ah, mas eu não vi você falando isso na gestão do Duílio. Ah, mas por que não fazem isso com a renovação e transparência? Ah, por que não investigam o Andrés e o Duílio? Ah, mas... Eu não preciso ficar contando história aqui pra ninguém. A história está gravada e postada aqui no canal. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu falei na gestão do Duílio, no último ano da gestão do Andrés, né? Se eu não me engano, foi assim que eu criei o canal, era o último ano da gestão do Andrés, 2020, tá? Se eu não me engano. É só entrar aqui no canal, os vídeos estão todos aí. Eu não preciso chegar aqui e contar uma história. Ah, não, porque eu fiz isso. É só você conferir. É só você conferir. Se você tá na dúvida do que eu falei da gestão do Duílio, procura os vídeos da época. Se você tá na dúvida da época da eleição, André Negão e Augusto Melo, é só procurar os vídeos aqui no canal. Fiquem à vontade.
Agora, chegar aqui e falar que eu apoio a renovação e transparência, chega a ser uma palhaçada, né? Chega a ser um desrespeito. E mais, o pessoal quer colocar uma culpa que simplesmente não existe. Ah, mas por que você está investigando o Augusto por... Eu não estou investigando nada, é a Polícia Civil. Por que não investigou o Andrés? Ué, é só o pessoal que está dentro do Corinthians pedir a investigação. Ó, tem esse indício, quero uma investigação. O mesmo poder que você tem, você aí que está assistindo o vídeo, é o poder que eu tenho. Eu não tenho poder dentro do Corinthians. Eu não influencio em nada dentro do Corinthians. Porque se eu tivesse alguma influência, algum poder de decisão, a renovação e transparência nunca mais pisaria dentro do clube. Nunca mais. Mas assim, o Augusto Melo está sendo investigado, o culpado é o John. Pô, tem hora que vocês brincam com coisa séria, né? E essa situação que a gente tá passando, vou falar pra vocês, é muito séria, tá? É muito séria. E aí o torcedor fica buscando culpados em situação que não existe. Não existe. Ah, mas a imprensa falou isso. Cara, quem tá investigando é a Polícia Civil. Não é um caso mais de imprensa, de disse-me diz, não. Não, foi um indiciamento da Polícia Civil e agora a gente aguarda a decisão do Ministério Público. É isso que está acontecendo no Corinthians, tá? Bom, família, seguindo, né, tivemos uma informação essa semana, a fonte aí é o All Sport, de que o Corinthians foi procurado pela Esportes da Sorte. Esportes da Sorte ficou sabendo do interesse do futebol inglês no Yuri Alberto. Então tem a possibilidade do Yuri Alberto deixar o Corinthians agora no meio do ano. A gente já comentou sobre isso essa semana. Ok. A Esportes da Sorte chegou no Corinthians e falou, ó, se o Yuri sair no meio do ano, a gente bancaria a contratação do Roberto Firmino, tá? Seria um nome aí que interessa e agrada a Esportes da Sorte. Para o torcedor entender, não é tão simples assim, né? Não é um estalar de dedos. A gente sabe que o Roberto Firmino é corintiano, ele já falou sobre isso algumas vezes. Seria uma contratação sensacional. Eu falei isso aqui já tem 1 ou 2 semanas, quando a gente soube aí da rescisão de contrato do Firmino, que ele ficaria livre no mercado. Mas depende de muitos pontos. O principal, né? O primeiro e principal seria a venda do Yuri. Se não se concretizar a venda do Yuri, não faz sentido pensando no time do Corinthians, né? Esse investimento para o Roberto Firmino. O Corinthians não teria esse aporte financeiro. Agora, se a Esportes da Sorte bater o pé assim no sentido financeiro, né? Vou bancar o Firmino, podemos trazer? Opa, aí, independente do Yuri sair ou não, eu traria o Firmino. Se a Esportes da Sorte bancar o salário dele, nossa senhora, não tem nem o que falar, né? Mas é uma situação assim, ó, pra lá pra frente, pelo menos aqui 2 semanas. Por agora, é um assunto assim, um rumor, né? Apenas um rumor, um interesse, uma conversa, não passa disso, tá? Então, pro pessoal que me perguntou, chegou a questionar, né? Pô, o Roberto Firmino tá vindo, a Esportes da Sorte já fechou com ele, como que tá? Não existe nada disso. São apenas interesses, conversas, rumores sobre essa situação. Qualquer novidade eu trago aqui pro torcedor corintiano. Lembrando, live pós-jogo hoje, conto com a participação de todos. Vamos pra cima e vai Corinthians!